Ou você opta pela graça, ou você literalmente se desgraça. O que eu quero para a minha vida? Graça ou desgraça? Esse é o tema de hoje. A palavra graça não é tão usada no nosso vocabulário cotidiano, mas ela está presente. Nós fazemos cultos de ação de graças, muitas famílias têm o bom costume de dar graças, antes das refeições, agradecendo pelo alimento. Por vezes nós oferecemos ou nós ganhamos algo de graça. A palavra graça também compõe outras palavras como somos agraciados ou podemos ser graciosos com alguém. E quando nós vamos para a raiz da palavra, que vem do latim, gratia, daí a encontramos em muitas outras palavras do nosso dia a dia. Nós somos gratos pela bondade de alguém ou congratulamos. Nos sentimos gratificados ou damos gratificação. Enfim, todas essas palavras têm a mesma raiz e todas elas têm um sentido de alguma coisa recebida, um sentido de gratidão ou de boa vontade, de algo feito sem custo. Quando fazemos alguma coisa de graça, fazemos sem cobrar. E como é bom receber algo de graça, sem precisar pagar. E quando meditamos o significado da palavra graça na Bíblia, então ela fica ainda mais significativa e encantadora. Biblicamente, graça significa amor imerecido. E ela está intimamente ligada a Deus, essa palavra. Deus tem por nós graça, ou seja, Ele tem por nós um amor imerecido. Deus nos ama imerecidamente. Nós erramos e erramos. Por que Deus nos perdoa? Pela sua graça. Unicamente por sua graça, o seu amor imerecido por nós. Nós não merecemos salvação. Merecemos condenação, mas Jesus deu sua vida por nós, amor imerecido. Nós nos arrependemos, mas erramos de novo. Não merecemos, mas Deus é misericordioso, amor imerecido. E Deus é gracioso conosco. Quem gostaria de ter um funcionário que, por mais que você explique, todo dia ele erra de novo. Se não faz uma burrada aqui, faz outra ali. O que faríamos? O despediríamos. Agora vejam, Deus explica, Deus aconselha e todos os dias nós de novo erramos. Mas ao contrário de nos despedir, ou de nos castigar, Ele tem misericórdia de nós, Ele nos ama imerecidamente, misericordiosamente, gratuitamente. Deus nos trata com paciência, com misericórdia, com bondade, com amabilidade, com perdão. Ele nos trata com graça. Tudo isso é graça. Um amor que não se merece, mas que é doado misericordiosamente e bondosamente. Perfeito e bonito, É maravilhoso. Agora vamos pensar qual é o inverso de graça. Inverso de graça é desgraça. Um desgraçado, alguém que não tem graça.
Pode ser tanto uma pessoa que não recebeu graça, um desgraçado, uma pessoa que está sem graça, não recebeu graça, uma pessoa que carece de graça, de amor, de misericórdia. Assim há os desgraçados da sociedade, por exemplo, aqueles que não recebem graça e misericórdia. Mas desgraçado, a pessoa sem graça, desprovida de graça, também pode ser a pessoa que não está exercendo graça, que não tem graça, que não tem amor, misericórdia e bondade pelos outros. Alguém que pisa, que ofende, não tem atitudes de amor ao próximo. Esse é um desgraçado, alguém que está vivendo sem graça, alguém desprovido de graça nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua vida. Pensem, o que prepondera no mundo? A graça ou a desgraça? O que mais se vê no mundo é a falta de graça. É a desgraça, guerras, violência, opressão, brigas, intrigas, fofocas. Nós vivemos num mundo desgraçado. Um mundo em que falta graça nas relações pessoais, familiares, sociais, nacionais, internacionais e muitas vezes até nas igrejas. Mas não precisamos ir muito longe. A desgraça, na verdade, não está fora, nem longe de nós. Ela está no nosso coração. Nós temos o instinto do pecado, o instinto do olho por olho, dente por dente. E a que esse instinto nos conduz? Sempre à desgraça. Egoísmo, egocentrismo, orgulho, tudo isso está dentro de nós e nos conduz à desgraça. Não paramos para refletir sobre isso, mas sempre que não optamos pela graça, estamos optando pela desgraça. Por exemplo, se eu tenho uma discussão, uma briga com a minha esposa, qual seria o caminho da graça? Do amor imerecido, misericordioso e bondoso? O caminho da graça seria o perdão e a reconciliação com a esposa. Mas, se optamos por não perdoar e amavelmente nos reconciliar, que seria o caminho da graça, então, automaticamente estamos optando pela falta de graça, pela desgraça. E daí a desgraça acontece. E já conseguimos logo sentir as suas consequências. Eu não me sinto bem, minha esposa não se sente bem, os filhos não se sentem bem, o ambiente fica pesado e vira o caos, vira uma desgraça. Porque eu não optei pela graça, pelo perdão e reconciliação. Logo, veio a desgraça e as suas consequências. Quem não opta pela graça, por perdoar, que alivia o coração, a alma, traz reconciliação e paz, quem não opta pela graça, opta sem se dar conta por viver na desgraça da raiva, do ódio, da frustração que lhe corrói por dentro e que desgraça os seus relacionamentos e a sua vida. Quem acha que a graça é difícil, e de certa forma ela é, porque vai contra o nosso instinto natural, pecaminoso, do olho por olho, dente por dente, mas quem acha que optar por uma atitude de graça é difícil e perdoar é difícil, deveria pensar se quer então viver o oposto, viver na desgraça, porque é exatamente isso que vai colher, que vai acontecer.
Notem então como isso é constante nos nossos relacionamentos, na nossa vida, ao nosso redor. Como é fácil cair na desgraça e viver na desgraça. Ninguém, se você perguntar para alguém, você quer viver na desgraça? Ninguém vai dizer que quer, mas as pessoas estão optando por isso. Infelizmente, essa é a verdade. Quando não se opta pela graça, se opta e se colhe a desgraça. E a desgraça, falta de graça. A desgraça é uma desgraça. Ela desgraça a gente, os outros e o mundo. De certa forma, a desgraça é uma desgraça porque ela é exatamente o oposto de Deus. Deus é graça, é misericórdia, é perdão, é amor. O que Deus nos aconselha é graça. Então a graça está ligada, vinculada a Deus e traz bênção. Já a falta de graça é o oposto de Deus. E é claro, se é o oposto de Deus, ela só causa ruína e destruição. A opção pela graça é a opção por Deus. Vejam o que diz Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Porque também Cristo nos amou. Vamos repetir. Portanto, sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como também Cristo nos amou, vivam em amor. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós que somos filhos amados, que valorizamos a graça, o amor dele para conosco. Nós queremos imitar o nosso Pai. E assim como Cristo nos amou, nós queremos viver em amor, em graça. Portanto, o caminho da graça é o caminho de Deus. É o caminho melhor, é o caminho da bênção. O que Jesus nos aconselha sempre é graça. Vejam essa passagem. Apaziguem a ira. Apaziguem a ira. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Tudo isso é desgraça para si, para os outros. Então, que Jesus nos diz, livrem-se de tudo isso, ou seja, livrem-se da desgraça. Você não se sente bem praticando isso e com isso nos traz prejuízo pessoal e para os outros. Ao invés dessas desgraças, dessas atitudes desprovidas de graça, atitudes desgraçadas, ao invés disso, Jesus nos ensina a graça. Veja o versículo seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoem-se uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então veja, aqui estão atitudes de graça. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoe-se uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aqui está a graça, atitudes de graça, o caminho da bênção, o caminho de Deus. E mais não devolvam mal por mal. Não devolvam mal por mal. Nós continuaremos sendo continuamente tentados à desgraça. E ela muitas vezes parecerá o melhor caminho. Mas Jesus nos chama a viver na graça. Se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber.
Este parece o caminho mais difícil. Amar o inimigo, orar pelo que te persegue, mas Jesus o aconselhou. E na verdade, ele é o mais fácil. Porque você não guarda o mal no coração. Você não fica se corroendo por dentro quando você faz isso. Como diz Jesus, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Enfim, você tem vivido na graça ou na desgraça? Se a resposta é na desgraça, está vivendo uma vida desgraçada, em que está faltando perdão, em que está faltando a vivência da graça na vida e por isso está colhendo a desgraça nos seus relacionamentos, na sua vida, qual é o caminho? O caminho é voltar ao Deus da graça, é confessar com sinceridade os seus pecados, é suplicar o perdão e receber novamente e gratuitamente a graça de Deus por nós. E então, agraciados por Deus, nós queremos agraciar, viver a graça, sermos imitadores de Deus, como filhos amados, e viver em amor, como também Cristo nos amou. Deus nos agracia e nos motiva a sermos graciosos, porque Ele não deseja para nós a desgraça e nem quer nos ver desgraçados. Amém.